Pessoal, tudo bem? Para começar, primeiro vídeo que eu publico aqui no canal, e eu quis começar com um livro que eu li recentemente que chama O Castelo Animado, tá? Da Diana Wynne Jones, que é uma autora já falecida, né? Mas de origem britânica, que teve aulas na faculdade dela com o Tolkien e o C.S. Lewis, né, que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Então, com dois autores aí de peso desse universo fantástico e que ela incorpora bastante nos livros dela, ok? Eu vou falar do Castelo Animado, mas na verdade eu comprei esse box que vem 3 livros que acontecem nesse mesmo universo, ok? Vou comentar primeiro do Castelo Animado, vou fazer um só para o Castelo no Ar e o último que chama A Casa dos Muitos Caminhos, ok? Falando o que eu achei de cada um deles. Mas agora então a gente vai começar com o Castelo Animado. Bom, o Castelo Animado, ele existe um anime, né, um filme em formato de anime, que foi feito pelo Hayao Miyazaki, que muita gente provavelmente já conhece, que se chama o Castelo Animado, e o Hayao Miyazaki fez o famoso A Viagem de Chihiro, certo? E A Viagem de Chihiro, assim como o Castelo Animado, tem muita fantasia, é feito para um público mais jovem e envolve bastante o espectador num universo que é muito bacana, né? Cheio de magia, cheio de seres estranhos e coisas do tipo. E esse é um pouco o universo que é construído pela Diana no Castelo Animado e na série como um todo, né? Nesses 3 livros aqui que ela publicou nesse mundo, certo? De uma forma geral, a história ela trata da Sophie, né? A protagonista é uma menina chamada Sophie, que é a mais velha de 3 irmãs. E a Sophie, ela trabalha fazendo chapéus no negócio da família, e as 2 irmãs dela saem em busca de aventuras e ela continua, né, saem em busca de aventuras não, saem de casa, né, vão trabalhar em outros lugares, uma vai com um mago, a outra vai trabalhar servindo bebidas em um bar, e a Sophie ela continua na vida pacata dela. Certo dia aparece uma bruxa, a bruxa das terras desoladas, que transforma ela numa velhinha. E ela sequer sabe o motivo de por que isso acontece. Né? E o motivo é só lá pro final que a gente vai descobrir, ok? Então, transformada numa velhinha, ela sai de casa, né, com receio de não saber explicar a situação, porque a maldição impôs a ela a condição de que ela não podia falar sobre a sua própria maldição e sobre quem ela era. Então ela sai pelo mundo, certo? E passando frio, né? Que nem a gente está passando agora, que está muito frio no momento de gravar esse vídeo. Ela encontra, né? Ela tem um encontro, alguns encontros significativos com um espantalho, um cachorro e um castelo. Né? Mas eu não vou entrar em detalhes porque cada um desses desenvolve de uma forma diferente. Mas o castelo é o castelo animado, né? Animado no sentido de que ele é um castelo que literalmente se move, né? Ele fica mudando de lugar. E ela entra, né, é autorizada a entrar nesse castelo e passa a morar lá como uma espécie de criada. Né? Ela limpa a casa, né, arruma a faxina, faz a faxina, né, para um mago, né, chamado Mago Hall, que tem uma péssima reputação. E junto com um demôniozinho que fica na lareira chamado Calcifer, e esse demôniozinho ele é extremamente importante para a história, e um aprendiz de mago chamado Michael, que se a gente for comparar com o anime, sofre muitas modificações. No anime do Miyazaki, ele é um garotinho, né, que quando ele vai conversar com as pessoas, ele se transforma num velho, né, para passar uma impressão de que ele é mais velho do que ele realmente é. E no livro ele é um jovem, né, negro que morava nas ruas e foi acolhido pelo Hall. E é um jovem já adolescente, enfim, acho que eu não lembro, não me recordo agora exatamente a idade dele, mas eu acho que 17 anos, ele já é um pouco mais velho, certo? E ele tem ali, enfim, uma história amorosa que no anime isso não acontece, não aparece.
De forma geral, pessoal, quem assistiu o anime provavelmente vai começar a ler a história e achar que é quase tudo igual, mas na verdade já começa completamente diferente, porque as irmãs da Sophie, elas desempenham um papel muito importante na história, né, do livro, e que no anime seguiu uma direção completamente diferente. Então, quem estiver lendo o Castelo Animado livro, vai reconhecer muitas coisas do anime até certo ponto, né? Mais ou menos ali, um pouco antes da metade do livro. A partir de um certo acontecimento para frente, o livro caminha numa direção completamente diferente do anime. Então, quem assistiu o anime, eu recomendo que assista, porque vai se surpreender com as mudanças e em como uma mesma premissa pode caminhar para situações e desenvolvimentos tão diferentes, que é mais ou menos o que acontece aqui no Castelo Animado. O Castelo Animado, se a gente for pensar numa idade, eu diria que ele serve para praticamente quase todas as idades. Talvez não para um público tão jovem, né? Porque tem algumas situações que são até um pouco macabras, especialmente no final. Enfim, não vou revelar porque não quero dar spoiler, mas no final tem uma situação que tem um desenvolvimento um tanto macabro. Então eu diria que ela é uma história muito bacana para ser lida. Outra coisa para ser lida por um público, né, um pouco mais velho, né, a partir de 10 anos talvez, já seja uma leitura muito bacana. E para quem for entusiasta de anime, é indispensável, né, assistir o Castelo Animado do Miyazaki e depois conferir o livro, que é realmente instigante. Eu li esse livro em 2 dias, eu fiquei preso nele, porque eu queria saber muito como terminava. Principalmente porque, além de ser diferente do anime, ele vai abrindo muitas coisas, né? Muitos pontos. Tem algumas situações enigmáticas que só no final você vai compreender o quadro todo. E esse é um tipo de técnica literária que ela instiga o leitor a querer chegar até o final para conseguir desvendar o que aquelas pontas soltas elas significam. Talvez um único detalhezinho é que essas pontas elas são resolvidas de modo muito rápido ao final, né? Então você tem a impressão de que a história toda veio desenvolvendo ali um monte de tramas, um monte de coisas, e aí de repente, pum, tem uma explicação ali que meio que resolve tudo, né? Em poucos parágrafos. Eu acho que em um capítulo ela dá um nó e você vê a figura, né? Como se você estivesse tecendo um tapete, né? Por partes, e aí só no final você olha a figura como um todo e você fala, então é isso que estava acontecendo, é isso que aconteceu. Mas ela faz isso de uma maneira muito legal, que eu recomendo. Eu gostei bastante do livro. Outra coisa que eu acho legal de se comentar, que é uma tendência de todos os livros, né, dessa série, pelo menos, que eu li da Diana, que os personagens eles raramente são aquilo que eles aparentam ser, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Porque é um jogo entre aquilo que os personagens querem mostrar e aquilo que eles de fato são. E muitas vezes eles querem mostrar até lados deles que não são exatamente os melhores, né? Eles querem causar uma impressão nas outras pessoas que nem sempre são as melhores, né? Apesar de no fundo eles terem boas intenções. Então é muito curioso isso. Quem for assistir, repare. No anime isso fica muito evidente, né? Essa característica, né, dos personagens eles quererem se mostrar de um jeito e serem de outro, tanto na aparência física quanto, né, no modo de ser, pela figura, por exemplo, do Michael, que aqui no livro não é assim que funciona, é diferente, mas que no Michael ele é uma criança, né, que se disfarça de velho para atender a porta, né, para parecer para os clientes que ele é mais velho quando ele atende as portas. E, obviamente, a própria protagonista, né, que, convenhamos, é uma menina que aparenta ser, né, uma velha, né? Então ela já traz aí essa aparência que não condiz exatamente com quem de fato ela é, né? Até que no final, enfim, a maldição é quebrada, né? Como vocês podem imaginar. Outra coisa, pessoal, é o estilo de escrita, que é muito legal, e as referências implícitas, né, que ele vai deixando, os diálogos que ele vai tecendo com as fábulas.
Eu vou ler só o comecinho, comentar rapidamente e aí a gente encerra o vídeo. Na terra de Ingari, onde coisas como botas de 7 léguas e mantos de invisibilidade existem, é um verdadeiro infortúnio ser a mais velha de 3 irmãs. Todos sabem que é você quem vai sofrer o primeiro e maior fracasso se as 3 saírem em busca de sorte. Eu achei esse começo extraordinário. Foi a primeira coisa que me prendeu, na verdade, no livro, porque é literalmente o primeiro parágrafo dele. E é extraordinário por quê? Porque ela satiriza um pouco as próprias fábulas, né? A essência das fábulas. Sempre quem sai primeiro meio que se dá mal, né? É a pessoa que vai fracassar, porque daí o terceiro, né? O terceiro filho, a terceira filha, né? Enfim, a terceira pessoa que sair é aquela que vai conseguir conquistar a rainha, vai conseguir resgatar a princesa ou coisas do tipo, né? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha dado para dar visualizar um pouquinho, tenha despertado o interesse de vocês, principalmente, porque é um livro que vale bastante a pena. Quem quiser, então, eu recomendo comprar o box, porque vale muito a pena. Beleza? Um abraço e até a próxima!